E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bitar Podcast. Eu sou o João Ricardo Camilo. E eu sou a Rubia. E hoje a definição da nossa conversa, eu acho que se fosse uma palavra seria instigante, viu? A gente vai falar sobre uma área que está crescendo muito, está revolucionando o mercado e você precisa estar por dentro dessas novidades. A gente vai falar sobre engenharia de dados. Nós trouxemos dois especialistas aqui que eu já apresento para vocês, mas antes eu queria adiantar alguns termos que vai fazer parte da conversa de hoje. Olha só. Big Data, inteligência artificial, já foi pauta aqui no Bitar Podcast, mas análise preditiva, essa é a novidade. Essa nós vamos descobrir juntos hoje. E ainda tem a parte ética dentro da engenharia de dados. Isso tudo é conversa para o Bitar Podcast. Já começo apresentando o Joquitan Rios. Tem cerca de 15 anos, 16 anos de experiência em dados, é especialista em engenharia, arquitetura e governança de dados, trabalhou em diversas empresas, inclusive multinacionais, lidera a criação e implementação de soluções de dados inovadoras, participa também projetando modelagens robustas e aplicando práticas avançadas de governanças. Desenvolve pipelines de dados adaptáveis e confiáveis, assegurando alinhamento com as necessidades dos clientes. A abordagem dele, ele define aí como meticulosa e visão estratégica, vai transformando tudo em dados em ativos valiosos, impactando positivamente as organizações. É um currículo difícil, Joquitan, mas ao longo da nossa conversa você vai dando detalhes pra gente, né? Com certeza. Bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. E nós estamos também com o Rogério Aguilar. Ele que desde pequeno sempre foi viciado em quebra-cabeças, jogos de tabuleiros e enigmas, o que desenvolveu suas habilidades lógicas. Surpreendentemente, iniciou sua carreira como vendedor externo de planos funerários e depois evoluiu na área comercial até se tornar gerente. Ao perceber pouco interesse em continuar nessa área, migrou para TI, com foco em dados, começando como engenheiro de dados em uma empresa de seguros. Em seguida, foi contratado por uma startup financeira para estruturar a área de dados e hoje atua no setor financeiro, desenvolvendo métodos e automações para o acompanhamento de indicadores. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado. Rogério, jogou muito Clue? Muito? Clue? Joguei. Adorava, é meu jogo de tabuleiro preferido. Joguei muito jogo de simulação, muitos jogos desse tipo, assim, jogos chatos, sabe? Quando o pessoal reúne vamos jogar um joguinho de corrida, um joguinho de futebol, eu tava, não, vamos jogar um SimCity, um Warcraft, jogos que eu não tenho tanta interação no jogo, mas sim com os dados do jogo. Tá aí o resultado, levou pra vida profissional, né? Acabei fazendo essa ponte, cara, eu percebi que fazia muito sentido porque chegou um momento que eu percebi que eu não estava mais olhando o gráfico do jogo, eu estava olhando os números, estava olhando os dados do jogo. E aí quando eu vejo uma empresa, quando eu vejo o mercado e quando eu vejo os processos, é muito parecido. Lógico, guardado as suas devidas proporções. Mas existem muitos fluxos que vão trazendo entre matéria-prima, que seria do joguinho, por um dado bruto, que passa por etapas de transformação até chegar no resultado final. Então, acabou que veio bem a calhar essa infância meio nerd, no final das contas. Tá aí mais uma história de um hobby que virou profissão, né, Rubia? Em poucas palavras, o Rogério já fez um link aqui dessa atividade do jogar com a vida profissional dele. Eu fico pensando, vai ter gente que vai estar acompanhando o Bitar Podcast agora que, assim como eu, vai estar tão perdido diante de tantas informações, mas a gente pode relacionar dados a justamente informações. E quando a gente pensa em negócio, é importante que essas informações virem lucro e virem outros produtos, enfim. Exatamente. E essa é um pouquinho da sua função, né, Joquitan? Exatamente. Eu falei vários termos, eu falei várias informações e vou acrescentar mais uma aqui, viu? A quantidade de dados digitais no mundo deve atingir 175 zettabytes, mais um termo novo para mim, até o ano que vem. Qual que é o tamanho disso para a realidade que a gente tem hoje? Bom, o que eu posso falar é que é muito grande. É muita informação, é muito dado, né? O que eu diria é que assim, é um oceano, né, imensurável assim, nesse primeiro momento, né, para a gente que não tem, como você falou, né, um termo novo, né, porque é muita coisa que precisa ser trabalhada, né, para direcionar e levar a conhecimento de quem realmente precisa, né, para tomada de decisão, essas coisas.
Então, eu vejo que é um caminho muito longo ainda a trilhar, diria, mas que a precisão desses dados, desse volume de dados, né, a precisão numa tomada de decisão, numa análise preditiva, né, prescritiva e aí por diante, acaba sendo cada vez mais assertiva. E olha, vou pedir para você olhar naquela câmera ali e convencer as pessoas, porque nem sempre a gente vê essas informações, essa quantidade de dados. Por que é importante a gente estar por dentro desse assunto? Porque hoje, diria que tudo, né, tudo está relacionado a dados. A decisão de você sair de casa hoje, ela está relacionada ao dado, por exemplo, para a previsão do tempo. Então, tudo está relacionado. Diria que você hoje não toma uma decisão de uma compra sem antes fazer uma pesquisa, sem antes entender, né, o que aquele produto pode agregar na sua vida e aí por diante. E aí a gente pensa na Big Data, né, que é um termo interessante também, que se torna um centro, né, dessas empresas. Rubia, termo novo para você também. Termo novo. E olha que aqui na mesa do Bitar Podcast a gente tem falado muito sobre tecnologia, mas a cada vez parece que surgem novos termos e a gente vai se adaptando a esse universo, né, João? Eu lembro que quando a gente falou de inteligência artificial aqui nessa mesa, eu brinquei com os convidados que se a gente tivesse essa conversa daqui 6 meses, talvez a conversa seria totalmente diferente. E dá essa impressão. O que é importante é a gente já plantar uma sementinha no pessoal para ficar esperto dessas tendências, porque vai passando como se fosse uma onda ali. Quem vai surfar vai se destacar. E foi o que o Rogério fez um pouquinho, né? Percebeu que ali havia uma novidade no mercado, uma oportunidade e se agarrou. Queria que você contasse pra gente como é que foi isso. Essa transição dos planos funerários para as informações, para dados e para Big Data. O plano funerário foi meu primeiro emprego em Santa Catarina mesmo. Foi na época onde eu procurava emprego pelo jornal ainda. Então foi super inesperado. E lá eu aprendi o processo de venda, né? E desde essa experiência eu já tive um pequeno contato com dados, porque assim, a venda ela vem do desejo ou da necessidade. São as formas de eu fazer uma venda. E um plano funerário, querendo ou não, tem uma necessidade inerente ali. Então, para eu fazer essa aproximação, eu tentava fazer muito uma leitura das pessoas que eu me aproximava. E aí vem para a questão de dados de uma forma bem rudimentar, mas, entender como é que é o perfil da pessoa que eu estou comunicando, às vezes o tipo de conversas. Eu chego numa casa, se eu percebo que a casa é um pouco mais cuidada, eu posso inferir que a pessoa, às vezes, tem umas preocupações um pouco mais direcionadas à questão de qualidade de vida. Então, eu fui usando essas técnicas assim, de sondagem e leitura durante anos na área comercial. Eu trabalhei principalmente no setor telecom, numa época onde não existiam os planos ilimitados, eram pacotes, né? Então, você comprava pacotes de minutos, pacotes de dados bem menores. E, mais uma vez, a parte dos dados foi muito importante aí para justamente entender esses perfis e adaptar os melhores planos para os usos individuais. Fui escalando e percebi que eu estava avançando na área comercial, eu conseguia atingir a gerência, mas não estava me dando aquele brilho no olhar, sabe? Aquele gosto, aquela vontade de estudar. Mas, por outro lado, a parte analítica da coisa sempre me interessou muito. Então, eu decidi fazer a migração de carreira. Sempre muito nerd, mas eu estranhei. Por que eu não tentei nada em TI até hoje? Por que eu não fui direto para isso, né? Foi quando eu fiz minha transição. Então, eu peguei um estágio em TI e acabei caindo de paraquedas na operação de engenharia de dados. E foi onde eu tive esse primeiro contato, efetivamente, com como o que eu via como fluxo de dados em jogos funciona na prática, né? Então, é algo completamente maluco, mas que nem o Joaquim falou assim, tem muito dado sobre tudo. E eu acho que parte do processo onde a gente consegue tirar valor disso é entender como que esses dados podem ser transformados, que é aí onde vem a grande magia da engenharia. A gente acessar as informações e conseguir disponibilizar isso para que as pessoas consigam tirar algumas respostas e conclusões. Então, foi ótimo fazer essa transição, porque realmente eu consegui me identificar muito mais com o que eu estava fazendo e ver valor, de fato, no que estava sendo gerado a partir dali. E aí, Rogério, já que é coisa de maluco, como que é o desafio para uma empresa gerir esse grande volume de dados, transformar tudo isso aí para acessibilidade, para a sociedade? Como que funciona na prática essa gestão de dados?
Olha, toda essa gestão, na prática, ela é bastante complexa e profunda, né? Porque imagina que hoje os dados, né, ele é um oceano, como eu falei, né, onde tudo, né, que você faz no meio digital, ele é uma gotinha que cai ali dentro, né? Então, imagina que fazer todo esse trabalho de armazenagem, de coleta, de transformação e pegar esse dado, transformar ele para um objetivo de tomar uma decisão, né? Envolve muitas coisas, desde a engenharia, né, a ciência de dados e aí por diante, para trazer e tirar insights desses dados, né? Então, hoje as empresas, né, elas têm investido muito, né, nessa questão de dados, em frentes, né, de tecnologia em geral, desde a coleta, de como coletar a informação, né, até a ponta final, que é apresentar esse dado para algum tomador de decisão, para algum usuário final, né, e que essa informação realmente seja relevante, né, para a vida dele. Acho que, basicamente, diria que as empresas têm investido muito em armazenamento e transformação de dados, assim. E para isso é necessário muita confiança, né? Porque a gente está falando de informações, algumas delas para o negócio, mas muitas também privadas, né? Informações nossas aí do nosso dia a dia. Exatamente. Tem empresa que já usa para tentar vender mais, como tem gente que já fez isso, né? Fiquei sabendo que via lá na casa da pessoa, via que estava tudo certinho e tudo mais. Mas qual que é a importância, então, da privacidade desses dados, da confiança em conseguir armazenar isso com segurança? A gente viu recentemente algumas notícias, inclusive nos jornais, sobre vazamento dessas informações, colocando algumas informações em risco. As empresas estão atentas a essa privacidade? Muito. As maiores empresas, né, hoje investem pesado em proteção de dados, né, de N formas. Como você citou, né, a gente vê nos jornais direto uma notícia falando de vazamento. A gente teve com o Serasa recentemente não, em 2020, né, um vazamento de dados muito grande, né, vazaram dados de aproximadamente 220 milhões de pessoas. E hoje as empresas investem muito em tecnologia de proteção de dados, né? A questão do próprio manipulador daquele dado tomar um devido cuidado na hora de tratar, uma criptografia, né? Um sigilo sobre aquele dado, porque afinal de contas eu estou tratando o seu dado, o dado dela, né, o dado do Rogério e aí por diante. Então, querendo ou não, né, envolve um risco, né, de divulgar uma informação, né, que as minhas informações, para mim, elas são extremamente importantes e eu devo tomar muito valiosas, cuidado. né? Exatamente, valiosas. Então, é nesse sentido. E pensando nisso, né, logicamente, as empresas têm investido pesado nisso. Aproveitar que a gente está com dois especialistas aqui, eu sei da nossa preocupação com as nossas informações, com essas questões privadas. Aproveitar que eles estão aqui, queria perguntar para vocês, vou deixar à vontade para quem quiser responder, se tem algum caminho para saber se estamos seguros, se os nossos dados estão armazenados de uma maneira segura, se houve algum vazamento. Tem alguma maneira de identificar isso ou ainda é muito cedo? Hoje, a gente tem a Lei de Proteção de Dados, né, que é a LGPD no Brasil, a GDPR na Europa, né, e outros países, que são leis que regulamentam, né, a utilização do dado, né? Então, desde a coleta, desde de como coletar, onde armazenar, como armazenar, né? E essa lei ela veio para nos proteger, logicamente, né, desses possíveis vazamentos, dessas possíveis perdas, do uso indevido do nosso dado e aí por diante. Então, legalmente falando, né, você tem acesso a ferramentas que te dão condição de entender onde o seu dado está sendo usado, por que ele está sendo usado, para quê, né, e aí por diante. Então, diria que hoje o caminho mais fácil, né, é o caminho legal. E as empresas hoje, né, disponibilizam canais, né, de ouvidoria, né, canais de comunicação para, né, nos darem condição de entender com a própria empresa ali o porquê do nosso dado. Isso, essa lei, só para complementar, porque ela nos dá o aval de questionar a empresa, né? Então, ela vem de uma regulamentação que atinge justamente essa questão de como grandes empresas, não só dentro do Brasil, mas de fora, têm
usado informações sensíveis e às vezes compartilhado ou vendido isso de maneira irrestrita. Então, quando essa regulamentação entra na Europa e ela, às vezes, ela trava alguns negócios, se não estiver seguindo essa regulamentação, por exemplo, e veio para o Brasil também, ela nos dá essa chance de poder confrontar as empresas e acessar essas ferramentas para justamente ter controle, até onde é possível, do que está sendo divulgado, de que não está sendo. E sobre o vazamento, alguns sites também mostram, né? Eu posso consultar, às vezes, meu e-mail, se ele foi vazado ou não. Eles guardam alguns repertórios do que foi divulgado. Você pode... Tem algumas empresas aqui também que fazem esse serviço, que daí é pago, no caso, onde você consegue pesquisar se houve algum vazamento entre seu CPF, seu telefone, esse tipo de coisa. Então, a LGPD ela veio forte nesse aspecto mesmo, de proteção e transparência para a gente. E pegando o gancho, né, ela não se limita simplesmente a dados pessoais, né? Isso envolve todos os seus dados coletados. E o Rogério citou um termo muito bacana que é o dado sensível, né? O que é um dado sensível? É todo aquele dado que envolve a pessoa física no sentido de identificação daquela pessoa, no sentido de CPF, né, dados pessoais, né? Tudo isso são dados sensíveis. Então, é um termo muito utilizado dentro da engenharia geral de dados, né, vamos dizer assim, logicamente, esses dados mais sensíveis, né, que eu diria que são dados mais voltados para os seus dados pessoais, suas particularidades. Suas particularidades, exatamente, eles são muito mais, eles têm uma proteção ainda maior, né? Não que os outros não sejam, mas eles têm uma proteção ainda maior. E aí o Joquitã falou uma palavrinha que para muita gente também pode ser desconhecida, que é a tal criptografia. Conta pra gente como que funciona isso. A criptografia de dados é você anonimizar, né, o dado que você está tratando, né? É você não dar nome a quem, né? Você não identificar, né? É basicamente isso. Então, é ali um código, né? Envolve ali uma chave de criptografia que transforma um CPF, por exemplo, em um código não identificável e aí por diante. É aquele joguinho, né? Quando você é criança, você faz uma estrelinha, significa um A. Um quadradinho significa um Muito B. bem explicado. Então, Exatamente. imagina você transformar isso numa outra coisa, que uma pessoa de fora não consiga traduzir se não tiver a legenda do que é cada coisa. Eu acho que bem mais por ou aí, menos por aí, isso, né? é bem isso. A vantagem para o usuário é que ele sente mais segurança, então, em compartilhar essas informações nesses aplicativos, tomando, claro, muito cuidado, né? Exato. E atentos a essas questões. Na próprio contrato de trabalho das pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho já vem algumas especificações de informações que estarão dentro da LGPD, então é importante estar por dentro disso para você ter seus direitos e poder cobrá-los também quando necessário. Outra palavrinha importante, que já foi tema do Bitar Podcast, então para você que nos acompanha já não é novidade, se for, volta lá nos nossos canais, nos nossos vídeos, no nosso canal, para ficar por dentro. Inteligência artificial, tem um relatório que diz que até 2030 mais de 15 trilhões de dólares vai ser contribuído aí para a economia global através da inteligência artificial. Está mudando muito. Depois da pandemia, inclusive, quando veio um boom aí das pessoas mais conectadas, também revolucionou bastante. Também é necessário cuidado, mas eu queria que vocês dissessem para a gente qual que é o cenário da inteligência artificial hoje, aquela parte que está acessível para quem quer utilizar no computador de casa, para fins pessoais, enfim, do trabalho, da escola, com cuidado, viu, gente? Mas qual que é o cenário hoje da inteligência artificial para essas pessoas? Bom, hoje a gente tem ferramentas muito acessíveis, né, como o ChatGPT, né, o próprio Gemini da Google. Então, são ferramentas abertas ao público, né, que podem ser utilizadas para gerar ali insights poderosíssimos sobre a vida em geral, né, porque são ferramentas, logicamente, né, elas são ferramentas que passaram ali por várias evoluções ao longo dos últimos anos, né, e trazem, né, essa possibilidade para o usuário final.
Diria que o avanço da inteligência artificial ainda está no começo, né? A gente tem um caminho ainda para trilhar muito longo. Dá um pouco de né? medo. Que isso dá, aí, não? dá um medinho e tudo, mas lógico, né? Sempre voltado aí para todas as leis regulatórias, né? Porque não é simplesmente a torta e a direita, né? Que eles envolvem ali a inteligência artificial, mas logicamente, realmente dá um medinho, né? De pensar que a gente vai chegar na inteligência artificial geral, que já é um outro tema que a gente vai discutir aqui, eu imagino, né? Que realmente envolve um risco também muito grande, mas de forma muito controlada, né? Ô, Rogério, e a inteligência artificial já é uma realidade na tomada de decisão das empresas? A inteligência artificial ele é um conceito já antigo, na verdade. Hoje o ChatGPT, essas ferramentas de texto, elas são uma nova forma de apresentação de ferramentas que já vêm sendo desenvolvidas há muito tempo. Então, na tomada de decisões hoje, a gente tem muita utilização de modelos de inteligência treinados para análises, principalmente análise preditiva, que é um ponto que a gente vai tocar, mas seria o equivalente a uma previsão do que pode vir a acontecer. Então, como é que funcionam esses modelos, às vezes, a nível de negócio? Quando a gente sai um pouco do modelo de inteligência textual e vai para a parte mais numérica e estatística, você disponibiliza, às vezes, uma massa de teste, todos os dados históricos do que aconteceu num setor. Então, por exemplo, no marketing, tenho algumas campanhas de publicidades, algumas ações que eu fiz no passado, que eu vou gerar uma massa de informação sobre o que aconteceu, como foi, quem foram as pessoas envolvidas e que deram certo. Eu jogo essa massa para uma inteligência, para um modelo ali que vai absorver isso. O que você está citando aí, que é o machine learning, que é a aprendizagem de máquina mesmo, que ela aprende com os dados. Ela que consegue você encontrar inputa, né? essas relações entre as informações. E a partir dessas relações que são encontradas, ela consegue traçar possíveis padrões futuros. Então, isso tem muito ganho na tomada de decisão, porque a gente sai de um paradigma onde a gente olha para trás e reporta o que está acontecendo para conseguir, através do que aconteceu, chutar uma direção mais próxima do que vai acontecer. Isso dá muito ganho para as empresas tomar decisão, porque você antecipa problemas, né? Você não precisa esperar a campanha fracassar para daí você entender o que aconteceu com ela. Você já pode entender o que fracassou no passado para fazer uma coisa um pouco mais direcionada. E a inteligência artificial, ela vem porque ela te poupa um tempo enorme de você analisar muitos indicadores, muitos números, encontrar relações que às vezes no olho nu você não conseguiria encontrar. Ela trabalha com essa facilidade, né, de encontrar relações e padrões que são úteis para o futuro. Eu acho que isso ajuda muito para... E pensando nisso, dá para entender que a inteligência artificial, engenharia de dados, todas essas áreas relatadas então ao longo da nossa conversa, elas podem ser aplicadas em diferentes setores, em diferentes áreas. Eu fico imaginando, por exemplo, para a gente citar, na agricultura, você tem uma previsão de como que vai estar a meteorologia para daqui quanto tempo e aí se preparar para isso. Isso já é uma realidade? Queria que a gente desse alguns exemplos, então, para quem está acompanhando nesse sentido. Eu acho que é um exemplo muito bom, porque assim, quando a gente pensa na agricultura e meio ambiente, a gente traz vários conceitos. Então, quando a gente quando a gente fala de Big Data, por exemplo, não é só um dado grande. Big Data é um conceito que envolve várias frentes de dados, sejam estruturados na forma de tabelas, seja fragmentado como fotos, vídeos. A gente tem o Big Data que vai cruzar muitas informações, então eu vou ter dados sobre o solo, dados sobre o clima, sobre as sementes, sobre as rotinas ali de tratamento da plantação que seja. Eu trago a inteligência artificial, então, daí para poder analisar todos esses dados, os relacionamentos entre eles, os padrões encontrados, seja no passado, seja com o que está sendo disponibilizado. A engenharia é meio que a cola, que é onde eu consigo trazer o dado do Big Data, né, que é pegar todas as informações, e ainda na engenharia eu normalizo. Então, assim, eu vou ter vários dados diferentes, eu tenho uma imagem aqui, eu posso ter um número aqui, e eu preciso trazer isso para um padrão, trazer isso para um mesmo arquivo, que esse arquivo é onde a inteligência de machine learning vai fazer essas análises dos cálculos. E daí, a partir disso, você vai ter os insights, né? Vai ter o que
pode vir a acontecer, o que já aconteceu baseado nesses cenários. Então, ela tem muita aplicação e na agricultura é muito interessante porque você traz um leque de técnicas que precisam estar muito bem sincronizadas para funcionar, mas que geram resultados assim fantásticos nessa linha. Exatamente. Hoje a gente tem exemplos de empresas, né, que já usam essas tecnologias, né, no dia a dia para realmente, como você falou, né, trazer uma análise sobre o clima, análise sobre solo, né? Tem empresas que implantam nas plantações hoje, né, sensores para capturar essas informações no dia a dia e já conseguem medir, por exemplo, o motivo de uma soja na mesma plantação, né, um pedaço do solo ali não está produzindo tão bem como outros. Então, realmente já está bem presente na nossa vida. Na área da saúde, ela já é uma realidade também? Sim, precisa evoluir bastante, ainda tem muita oportunidade para evolução, mas sim, né, hoje já existem estudos e pesquisas, né, usando a inteligência artificial para identificar padrões de células cancerígenas, né, e aí por diante. Então, hoje, né, como eu sempre falo, né, a informação quando ela é usada, né, com um objetivo, né, final que agregue, né, ela traz benefícios imensuráveis para nós, né, e uma delas, com certeza, a gente vai chegar no ponto de ter aí uma previsão, uma previsibilidade maior sobre doenças, né, sobre pessoas que têm uma predisposição a determinadas doenças e aí por diante. Previsibilidade é uma palavra importante quando a gente fala de Big Data, e a gente já adiantou um pouquinho do termo da análise preditiva, tem algumas outras relações, análise descritiva, diagnóstica, tudo isso relacionado a essa questão da inteligência artificial, entre outras coisas. Mais uma informação para vocês importante: o mercado global de análise preditiva deverá crescer para 22 bilhões de dólares até 2026. A gente está falando daqui 2 anos. É muito dinheiro e isso mostra, então, a necessidade de pessoas preparadas para lidar com a análise preditiva. Já adiantaram para a gente um pouquinho como é que funciona. Eu queria que vocês descrevessem para a gente, então, o que é esse termo de uma maneira prática ali, como que ele está sendo aplicado e como que as pessoas podem se preparar para trabalhar nessa área. Bom, hoje a análise preditiva imagina como se fosse uma bola de cristal, né, que ela prevê ali, né, as possibilidades de futuro, né? Então, todos os dados imputados de forma correta, logicamente, conseguem prever, né, e trazer um cenário mais próximo da realidade possível, né? Já falando das outras, né, que são as análises descritivas e diagnósticas, né, são análises que olham para o passado, né, o que aconteceu, por que aconteceu, né, e aí abrindo cada uma delas, né, a descritiva ela traz o cenário do que aconteceu, né, e a diagnóstica ela faz uma análise sobre o porquê aquilo aconteceu, né, mas já olhando para o preditivo é para frente, né, é uma predição, é analisar as possibilidades futuras que a gente tem, né? Então, seria mais ou menos isso. Nas operações das empresas, como é que está sendo aplicado? Cara, um exemplo muito bom é dentro do setor financeiro, porque a gente vai fazer, às vezes, cálculo de risco, prevenção de fraudes. Então, quando a gente une essas 3 técnicas, a gente entende da descritiva o que aconteceu e da diagnóstica por que aconteceu, é como se fosse a gente no dia a dia. A gente vai criando certa experiência, maturidade. Então, um exemplo bem esdrúxulo. Eu sei que o cara abriu uma conta no banco e aí, em uma semana, ele depositou R$1.000, por exemplo. E aí, a gente entende que um cara que nunca teve uma conta no banco, olhando para o passado, um cara que nunca teve uma conta no banco, que abre uma conta e passa um período sem depositar, depois ele deposita e tenta fazer uma compra com crédito, pode ser que ele não venha a pagar. É um exemplo muito esdrúxulo, mas seria mais ou menos essa linha que a gente faz a análise futura, né? Essa preditiva. Então, tipo, hoje, para tomada de decisão nas empresas, usa-se muito essa ferramenta para poder mitigar possíveis problemas, não só na questão financeira, mas na indústria, por exemplo, que tem ganhado muito reforço com essa revolução digital e a engenharia de dados com a internet das coisas, que é quando, ao invés de eu ter só tabelas ou ter
só dados inputados manualmente, eu coloco sensores. Então, eu tenho um maquinário que eu sei que, por exemplo, todo ano, no mês de junho, esse maquinário, por conta da temperatura e da produção, dá problema. Se eu já tenho essa informação salva, eu já posso estipular quando, aí cruzando também de novo, trazendo Big Data, com informações meteorológicas, informações de consumo, quando que essa máquina pode vir a dar um problema no futuro. Então, assim, é um oceano de dados, um mar de opções, mas tudo tem que ser muito bem calibrado, porque tem um conceito, acho que você já deve ter ouvido muito falar, que é o trash in, trash out. Se eu jogo lixo por uma ferramenta de inteligência artificial, ela vai cuspir lixo. Então não adianta eu esperar que essa bola de cristal vá funcionar porque eu quero muito que ela funcione, porque eu tenho uma boa ideia. Não, você tem que fazer todo um tratamento, e aí onde a engenharia de dados tem uma atuação muito forte, que faz essa ponte com a ciência de dados, que trabalha muito com essa parte de predição. Eu tenho que ter bases muito bem trabalhadas, consolidadas, dados bem cuidados mesmo. A gente fala que é escovar o bit, né? A gente cuidar bastante do dado bruto para que no futuro ele faça sentido. E eu acho que quem tem interesse em entrar um pouco mais nessa parte de ciência de dados e predição tem que bater o pé em estatística, que é uma coisa que está sempre presente. Porque para eu entender que esse maquinário falhou no passado dentro de certas circunstâncias, tem um percentual de vezes onde isso acontece ou não, que vai ser esses percentuais que vão ser propagados no futuro. Então, se eu tenho 80% de chance de isso acontecer nesse contexto, qual a chance que eu tenho de acontecer num contexto futuro parecido? Então, acho que essa parte estatística bate muito para essa preditiva e é um conjunto de ferramentas para chegar até isso. Acho que é a conta final. E aproveitando, trazendo para uma realidade, né? Hoje a gente já tem empresas, principalmente marketplaces, né? Voltados para fazendo análise preditiva para estudar o estoque, né? Para trazer previsibilidade de estoque, né? Previsibilidade de logística de entrega e tudo. Né? Tem alguns cases como a Amazon, a própria Americanas, né? Que ela cria uma previsão de entrega via rotas, qual rota vai ser mais rápido e tudo. Então, para garantir aí, sempre pensando que na qualidade, na qualidade de entrega, na satisfação do usuário final. Então, hoje as empresas elas têm focado muito nisso exatamente para agregar valor, né, aquilo a nós, né, nós usuários finais, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, é muito legal esse exemplo da Amazon e de lojas de varejo no geral, porque praticamente os caras eles sabem que no Dia dos Pais tem muita saída de barbeador. Então ele já repõe o estoque de uma cidade que tem muita saída no Dia dos Pais para que quando o cara faça a compra já chegue no ar. Rápido. Já estão prontos para essa demanda, por conta dessa análise preditiva. E aí a gente fala, nossa, pedi hoje, já chegou, amanhã já está aqui. E eles já sabiam disso há meses, que você ia pedir, havia a possibilidade de alguém pedir aquilo, né? E pensando que assim, né, quando o e-commerce, né, as lojas virtuais, o foco delas, né, porque eu poderia ir ali no mercado, né, e comprar, mas não, além de ser um pouco mais em conta, né, e ter mais variedades de opções de compra, né, o foco delas é tentar aproximar o máximo possível do usuário no sentido de tempo de entrega. Porque quando você quer comprar alguma coisa, né, para alguns ansiosos, esse tempo de espera ele pode ser até sofrido. Mas, o garantir essa entrega mais rápida, com certeza, gera uma proximidade entre a empresa e quem está comprando, que é fantástico. Pensando em uma discussão, a gente não vai poder usar mais aquela desculpa que não tem bola de cristal para adivinhar as coisas. Só não conhece a análise preditiva, então, que é o caminho. Quando você estava falando, tá pensando, uma pessoa ansiosa como eu que ficava aguardando 7 dias, ele atualizando a localização da entrega do Correios, já tem mudado então essa realidade, mas é necessário muito cuidado. Eu queria que vocês dissessem também quais são as tendências. A gente trouxe aqui um pouquinho do cenário atual, a gente mostrou isso para o pessoal que está acompanhando, mas como a gente já adiantou lá no comecinho, se a gente conversar daqui 6 meses, talvez tenha muita coisa diferente da realidade que a gente está comentando hoje. Como ficar atento às tendências, como ficar conectado, então, o que ainda vai mudar já nos próximos dias, que a gente está falando do futuro, o futuro quase que foi ontem, né, quando o assunto é esse. Mas quais são as principais tendências? Dá para adiantar alguma coisa?
Olha, diria que hoje a inteligência artificial, né, ela ainda, como, assim, apesar de estar há muito tempo, né, sendo transformada, né, ainda é um cenário que tem uma tendência de crescimento muito grande. Né? A inteligência artificial geral, que é a capacidade, né, de um computador pensar e agir como um ser humano, vamos dizer assim, é lógico que é uma questão que ainda está em desenvolvimento, mas, né, a gente está caminhando para isso. Né? Então, e assim, acompanhar essas tendências, né, buscar essas tendências, hoje existem, né, ferramentas de consumo de conteúdo, né, como aqui, por exemplo, levando essa informação para todo mundo, né? Trazendo o acesso à informação, ela ficou muito mais fácil, né? O acesso a conteúdos que agregam, né, nesse conhecimento, né, em busca dessas tendências, ficou muito mais fácil. Mas eu diria que a inteligência artificial ainda temos um caminho longo para trilhar. A engenharia de dados, né, ferramentas de engenharia de dados, engenharia, coleta e transformação de dados, hoje tem grandes ferramentas no mercado e elas buscam cada vez mais, né, integrar entre si, né, de forma que gere informação, que facilite o dia a dia da gestão do dado. Eu penso que para você acompanhar o que está acontecendo, o que vai acontecer, você tem que estar muito imerso nos contextos que te interessam dentro da área, né? E aí eu tenho uma percepção, acho que você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas foi notável uma mudança em todo o paradigma de TI, principalmente por causa da pandemia. E aí qual foi o contexto e como que a gente percebe a mudança no cenário? Entra a Covid, todos ficam dentro de casa. E aí a gente percebe um movimento muito forte da digitalização de serviços, de produtos, um foco muito grande para produtos na TI mesmo. A própria Americanas, né, mudou um pouco do seu modelo de negócio para entregas. E o que eu percebi? Houve um boom para a área de TI. Muita gente migrando para a área porque a demanda aumentou muito. Passado um certo tempo, as empresas perceberam que não era tão factível trazer tanta gente sem capacitação, sem especialização, porque é necessário um certo rigor com tratamento de dados, com engenharia de dados. E aí você está num cenário onde você, antes da pandemia, jogando números no ar aqui, você tem 3 lojinhas virtuais. Entre a pandemia, eu tenho outras 7 lojas que eram físicas que agora estão no meio digital. Agora eu tenho 10 lojas digitais. O que vai fazer uma ser diferente da outra? Já que são todas um site onde eu clico e compro. A especialização, o refinamento, a qualidade do que está sendo tratado ali. Isso no meio digital vai vir por dados. É onde eu vou ter um alcance maior para especializar e qualificar o meu produto, o meu serviço. Então, esse movimento onde pré-pandemia eu tenho uma diversidade entre físico e digital. Na pandemia tem um boom no digital e passando a pandemia a gente vê que essa área digital precisa ser melhor trabalhada. Eu entendo que abre uma margem para que as próximas tendências sejam cada vez mais a hiperespecialização. E, claro, a inteligência artificial ela vem ajudando muito segmentos, lógico, são modelos específicos, mas elas vêm ajudando muito a fazer essas melhorias contínuas em processos, seja de engenharia de dados, seja de análise de dados, toda essa construção de ferramentas mesmo. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter a IA cada vez mais presente como ferramenta. A gente não entrega nenhuma tarefa como uma IA hoje para ela fazer, porque tem muita margem para erro, mas são ferramentas que auxiliam a especialização dos serviços e dos produtos. Então, é uma coisa que com certeza está vindo para o futuro ali. Tenho mais uma pergunta para os meninos antes da nossa conversa terminar, porque eu fico pensando, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa muito em lucro, mas também tem economia. Dá para acreditar em um futuro mais sustentável, que é uma importância que também tem se discutido bastante nos últimos anos, através da engenharia de dados? Dá, e acho que isso já tem se tornado uma realidade no sentido de conseguir mensurar, né, o volume de lixo desperdiçado, né, no mundo e, consequentemente, né, conseguir mapear e trazer isso para um cenário de maior economia de resíduos, né, de melhor tratamento desses resíduos e aí por diante. Então já é um cenário,
Vejo que a engenharia de dados ela tem um papel fundamental nesse trabalho, né? Porque é ela quem vai trabalhar todo esse volume de dados, né? Para disponibilizar ali, que seja para IA, que seja para outras ferramentas, né? Para trazer melhores insights do que fazer e como fazer para reduzir isso. Então, diria que esse impacto, por exemplo, impacto ambiental, né? A gente tem questão de desperdício de alimento, né? Então, tudo isso já está sendo pensado, já está sendo trabalhado de alguma forma, né? Para ser amenizado, né? A situação. Já é uma realidade. É uma realidade. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então, a engenharia ela vem muito nesse aspecto de viabilizar que as coisas possam ser medidas de forma qualitativa ou quantitativas. E o Jotan deixou bem claro, assim, são muitos casos onde a engenharia de dados viabiliza uma melhora em processos que geram impactos em várias escalas. Eu tenho a logística, onde eu vou ter rotas menores, eu vou ter menos desgaste da frota, menos emissão de carbono. Eu vou ter a parte agrícola também, onde eu vou ter melhor aproveitamento do solo, dos períodos, os recursos computacionais também. Então, se eu tenho uma engenharia bem estruturada, eu não preciso usar todo o poder computacional que acaba consumindo mais energia. Então, assim, a engenharia ela é crucial para essa melhora contínua nos processos de mais diversas áreas que vão acabar resultando em menos desperdício, né? Exatamente. Ou seja, você que está aí acompanhando, fique muito atento às oportunidades. Vai ser uma conversa que nós vamos ter outras vezes aqui no Bitar Podcast e eu te convido a ficar sempre muito atento a esses conteúdos que podem mudar aí a sua carreira e, é claro, a sua trajetória. Continue junto com a gente, te espero no próximo episódio. Já te agradeço, Joquitan Rios, Rogério Aguilar também pela participação. Voltem mais vezes, viu? Voltaremos sim, e agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, de poder levar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência, para ajudar, né, na tomada de decisão de algumas pessoas que com certeza estão assistindo esse vídeo. Pia, foi o primeiro podcast deles. O que você achou? Eu adorei. O Joquitan disse que estava um pouco nervoso, ansioso, mas essa tranquilidade que transparece aqui, não sei não, acho que ele está em casa. Agora o Rogério vai tirar um tabuleiro aqui e a gente vai terminar jogando, pode ser? Jogar um arzinho. Então é isso. Sejam muito bem-vindos mais vezes por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.